Vamos aprender agora o crochê espiral. O crochê espiral é trabalhado da mesma maneira que trabalhamos o crochê circular, mas o espiral elimina esse fechamento de carreiras. Observe que no crochê circular, vamos ver aqui, ó, todo pontinho de fechamento em cada carreira. E no crochê espiral, observe que eliminamos este ponto de fechamento. Da mesma maneira que fizemos o crochê circular, vamos fazer o crochê espiral. Você vai fazer o nó inicial e 5 correntinhas para a base. Sem laçar o fio, vamos introduzir a agulha. Na primeira correntinha da carreira, lace o fio e puxe. Temos 2 laçadas na agulha, passamos uma laçada dentro da outra, fechamos as correntinhas formando um elo, uma argolinha. E vamos trabalhar também dentro desta argolinha. É bem fácil, se você já praticou o crochê circular, vai fazer com facilidade o crochê espiral. É o mesmo padrão, só vamos eliminar o fechamento das carreiras. Então, vamos fazer, para iniciar, uma corrente. Introduz dentro da argolinha um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos. Vamos segurar a argolinha com o polegar esquerdo e com o polegar direito, vamos puxar os pontos para o lado direito. Ganhamos um espaço maior aqui na argolinha. E vamos fazer mais 5 pontos baixos. Introduz na argolinha 6 pontos baixos, 7 pontos baixos, 8 pontos baixos, 9 pontos baixos, 10 pontos baixos. Aqui terminamos a primeira carreira no crochê espiral. Lembra-se que no circular nós introduzíamos aqui no primeiro ponto, este é o primeiro ponto da carreira. O primeiro ponto, ele é sempre apertadinho. Veja, primeiro ponto, e fechávamos a carreira com um ponto baixíssimo. No crochê espiral, vamos eliminar esse ponto baixíssimo, vamos eliminar esse fechamento de carreira. Vamos trabalhar carreira por sobre carreira, por isso que o nome já diz espiral, formando um espiral sem fechamento. Para fazer esse trabalhinho, de início é bom a gente demarcar o ponto. No nosso caso, vou usar aqui um fio vermelho. Você introduz a agulha no último ponto da carreira, lace o fio vermelho, trazendo para frente. Veja, ficamos com o último ponto da carreira marcado. É bom fazer isso para, de início, assim, a gente não se perder na contagem dos pontos. E vamos começar a segunda carreira. Do mesmo jeito que fizemos a primeira, vamos introduzir a agulha no primeiro ponto da carreira, lace o fio e puxe um ponto baixo. Vamos introduzir no mesmo lugar outro ponto baixo. 2 pontos baixos,
dentro do primeiro ponto baixo da carreira anterior, porque o espiral vai fazer com que o crochê cresça, essa segunda carreira vai crescer, todas as outras também, então temos que trabalhar com os aumentos da mesma maneira que trabalhamos no crochê circular. Vamos introduzir no segundo ponto, vamos fazer um ponto baixo normal, introduzir no mesmo lugar o ponto baixo de aumento. 2 pontos baixos sobre o ponto baixo da carreira anterior. Vamos introduzir no ponto baixo seguinte um ponto baixo. Vamos introduzir no mesmo lugar outro ponto baixo. Vamos trabalhar dessa maneira, 2 pontos baixos, cada ponto baixo da carreira anterior, até chegarmos aqui, no último ponto. Observe, estou no penúltimo ponto da carreira anterior, 2 pontos baixos sobre ele. E aqui, onde marcamos com o fio vermelho, veja. Aqui é o último ponto da carreira anterior. Vamos tirar o fio e vamos fazer os 2 últimos pontos da segunda carreira. Na primeira carreira tínhamos 10 pontos baixos, na segunda carreira temos o dobro de ponto, 20 pontos baixos. Tem uma outra maneira de você marcar aqui o seu último ponto, caso você não queira colocar o fiozinho no início, assim pode te atrapalhar um pouco. Então tem um jeito também bem fácil. Você pega aqui no último ponto da carreira, veja, introduz um alfinetinho, tá vendo? Então o último ponto está marcado por um alfinete. Então dessa forma você vai trabalhar tranquila, segura, porque o seu último ponto está marcado. Você não vai se perder em cada início ou final de carreira. Vamos iniciar a terceira carreira. Vamos introduzir aqui no primeiro ponto baixo da carreira e fazer um ponto baixo. Vamos fazer o aumento no ponto da frente. Vamos introduzir no segundo ponto baixo da carreira e fazer um ponto baixo. Veja que nós fizemos 2 pontos baixos. Aqui no segundo vamos introduzir no mesmo lugar e fazer o ponto de aumento. Vamos repetir. No ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. No mesmo ponto, outro ponto baixo. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer um ponto baixo. No ponto da frente, vamos fazer um ponto baixo com um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior. Vamos fazer esse motivo de repetição por toda a carreira, até chegarmos aqui no alfinete, no nosso último ponto. Veja, estamos no penúltimo ponto da carreira. Vamos fazer um ponto baixo no penúltimo ponto e temos aqui o último ponto com o alfinete. Nós vamos tirar um alfinetinho que está no último ponto e vamos fazer sobre este último ponto o último ponto no mesmo lugar, o ponto de aumento. Você pode contar, aqui nós ficamos com 30 pontos.
Vamos colocar o alfinetinho novamente no último ponto da carreira. Está marcado o nosso último ponto. E vamos iniciar a quarta carreira. Vamos introduzir no primeiro ponto e fazer um ponto baixo. Vamos introduzir no segundo ponto e fazer um ponto baixo. Na carreira anterior estávamos fazendo o aumento aqui. Nesta carreira, vamos fazer o aumento no ponto da frente. 3 pontos baixos, no mesmo lugar, o ponto de aumento, o quarto ponto baixo. Este vai ser o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer novamente. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. No mesmo lugar, o quarto ponto baixo, o ponto de aumento. Nós vamos fazer isso até o final da carreira, chegando aqui no nosso último ponto da carreira, que está marcado com o nosso alfinetinho. Temos 3 pontos para fazer, veja, na carreira anterior, vamos finalizar esta carreira também. No antepenúltimo ponto, um ponto baixo, no penúltimo ponto, um ponto baixo, no último ponto, vamos tirar o nosso alfinetinho. Veja que é um modo bem prático para a gente não se perder entre o início e o final da carreira, já que não existe fechamento. Vamos introduzir no último ponto, fazer um ponto baixo e o ponto de aumento. Você vai observar que nesta carreira ficamos com 40 pontos baixos. 10, 20, 30, 40. E vamos marcar aqui novamente o nosso último ponto da quarta carreira, que pode ser com um alfinetinho ou com um fiozinho de outra cor. Neste caso, estou marcando o meu aqui com um fio vermelho. Vamos iniciar a quinta e última carreira. Vamos introduzir aqui no primeiro ponto da carreira anterior e fazer um ponto baixo. Vamos introduzir no segundo ponto da carreira anterior e fazer um ponto baixo. Vamos introduzir no terceiro ponto baixo da carreira anterior e fazer um ponto baixo. 3 pontos baixos. Nesta carreira, o aumento será no quarto ponto baixo. Introduzimos no quarto ponto baixo da carreira anterior, introduzimos no mesmo lugar e fazemos o quinto ponto baixo. Esse será o motivo de repetição por toda a carreira. Este será o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos fazer mais uma vez. Introduz no ponto da frente e faz um ponto baixo. Introduz no ponto da frente, segundo ponto baixo. Introduz no ponto da frente, terceiro ponto baixo. Introduz no ponto da frente, quarto ponto baixo. No quarto ponto baixo, vamos introduzir no mesmo lugar e fazer o aumento, o quinto ponto baixo. Vamos continuar desta maneira até chegarmos aqui, no último ponto da carreira, marcado com o fio vermelho. Estamos terminando a quinta carreira. Veja, temos 1, 2, 3 pontos e o último, o quarto, demarcado com o fio vermelho. Então, vamos fazer um ponto baixo no ponto seguinte, que é o antepenúltimo, um ponto baixo no ponto seguinte, que é o penúltimo, um ponto baixo, no último ponto
que é o ponto que está demarcado com o fio vermelho, vamos tirar o fio e vamos fazer o quarto ponto baixo e no mesmo lugar o aumento. Aqui vamos ter um total nesta carreira de 50 pontos. Aumentamos igual no crochê circular, 10 pontos cada carreira. Veja que aqui há diferença. No crochê circular, nós temos essa linha que indica o ponto baixíssimo, que a carreira foi fechada com um ponto baixíssimo. No crochê espiral, veja, nós eliminamos esse fechamento. Veja que ele é trabalhado ponto sobre ponto em todas as carreiras, eliminando fechamento de carreiras. E para terminar, vamos introduzir a agulha no próximo ponto, que no caso é o primeiro ponto desta quinta carreira. Vamos laçar o fio, puxar 2 laçadas na agulha, passe uma laçada dentro da outra, fechamos a carreira com um ponto baixíssimo e vamos cortar aqui o nosso fio. Este é o crochê espiral. Para praticar o crochê espiral, você pode também praticar fazendo o início de 5 correntinhas e substituir o ponto baixo pelo ponto meio ponto alto. Veja, você pratica também o crochê espiral no meio ponto alto ou no meio ponto alto, esse daqui, demarcando o último ponto para você ter assim uma certa intimidade, onde termina e onde inicia a carreira, já que é um crochê que elimina o fechamento de carreiras. Você pratica com o ponto meio ponto alto e pratica também com o ponto alto. Lembrando que este padrão de aumento nas carreiras foi um padrão escolhido para ensinar a você como demarcar o último ponto da carreira, para ensinar que o crochê espiral é feito sem fechamento de carreiras e que você vai encontrar outros padrões de aumentos para cada tipo de peça. Caso você vá fazer um gorro, como eu expliquei no crochê circular, ou um tapete redondo, uma mochila, você vai encontrar assim nas receitas outros padrões de aumento. Mas se você praticar este padrão, demarcando o ponto, entendendo que o crochê espiral é ponto sobre ponto, sem fechamento de carreiras, aprendendo a demarcar o último ponto e praticando em ponto baixo, ponto meio alto e ponto alto. Com facilidade você vai fazer depois qualquer outra receita no crochê espiral.